Cast. Como você sabe, eu tenho recebido pessoas, empreendedores, sempre alguém com alguma coisa importante para falar, para dizer, expressar sua opinião. E hoje não é diferente. Estou aqui com a Thalita, vou falar certinho aqui, ó, candidata enfermeira Thalita Cibele. Muito bom te receber aqui, Thalita. Obrigado, viu? Ai, gente, eu que agradeço, muito prazer. Agradeço imensamente o convite, estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo. Eu acho que vai ser bem legal. Muito bom, muito bom. A Thalita estava me contando, gente, desde a história dela do começo, como ela se conectou tanto na enfermagem, agora também como candidata a vereadora. Então eu vou pedir para ela se apresentar, contar um pouquinho como é que foi essa jornada aí. Nossa, gente, a jornada é um pouco longa, mas a gente vai dar uma Não tem resumida, né? problema, não é para resumir, estamos aqui para te ouvir, é isso aí. Bacana. Então, eu sou a Thalita Cibele, eu tenho 46 anos, eu sou casada, eu sou mãe da Kendra McKinney, eu sou casada com o Sidney, né? E quando nós escolhemos o nome da nossa filha, a gente falou assim: olha, a gente já vai colocar nome de estrela. Então, a gente já profetiza que vai ser uma pessoa muito grande aqui nesse universo. Então, Demais. Kendra McKinney. E eu sou enfermeira, vou fazer 25 anos como enfermeira, gente, é bastante tempo. E eu falo que eu escolhi a enfermagem. Eu não sei se eu escolhi a enfermagem ou se foi a enfermagem que me escolheu, mas foi muito cedo, sabe? Que eu descobri que eu amava cuidar. Eu amo cuidar de pessoas. E eu devo muito isso à minha avó. Então, olha só como era fofa essa minha avó. Por volta de quando eu tinha uns 10 anos de idade, a minha avó ficou cega por conta de catarata decorrente de diabetes. Nós já morávamos aqui em São Caetano. Minha avó a vida inteira morou ali no Barcelona, né? E eu tinha aproximadamente 10 anos de idade quando eu vinha, ao passar alguns dias, dormir na casa da avó, né? Sempre é bom dormir na casa Nossa, de vó, demais. né? E a gente dormia na casa da avó e minha avó cega naquela época não tinha como fazer insulina em casa. Então ela tinha que ir até a farmácia. Era uma farmácia bastante conhecida ali no bairro, o antigo proprietário. E quem era que ela falava, vamos comigo na farmácia? Você. Eu, uma criança de 10 anos. E hoje eu fico pensando, meu Deus, ou minha avó confiava muito em mim, porque hoje eu olho as crianças de 10 anos, eu não tenho coragem, não. Já pensou? Me ajuda a atravessar a rua? A gente tem um certo medo. E a minha avó falava, vamos comigo. E eu me achava o ser mais importante dessa terra, porque eu falava, vó, a gente vai atravessar a rua. Vó, cuidado do degrau. Vó, abriu o farol. Gente, e ao mesmo tempo que me dava um nervoso, porque eu estava levando a avó para tomar a medicação, eu voltava para casa extremamente orgulhosa. Foi aí que começou. Eu gosto disso. Lógico que naquela época não tinha essa consciência, né? Gosto de cuidar, mas eu sempre fui aquela criança que alguém caiu, eu vou lá ajudar. Alguém precisa de alguma coisa, vamos lá ajudar. Então sempre teve isso. E aí o próprio estudo, o caminho acabou me levando aí para a enfermagem. É Então, muito legal lembrar disso, porque eu mesmo, né, minha avó é do interior de São Paulo. uhum, E aí a minha mãe viajava para lá 2 vezes no ano, vai, a gente ia para lá. Só que eu só consigo lembrar da minha infância lá, como se eu tivesse morado lá. é Meu, interessante ficou só isso, guardado na né? minha memória o tempo que eu estava no interior. É verdade. E são as memórias afetivas que ficam, né? Sim. Eu falo que uma memória muito forte que eu tenho da minha avó. eu- gente, louvo a Deus pela vida dos meus pais, tá, gente? Eu tenho pai, tenho mãe, que foram importantíssimos em toda a trajetória. Mas eu lembro que a minha avó, desde pequena, ela falava assim: essa minha neta é muito sabida, e me beijava na testa. Gente, olha como são as memórias que ficam da nossa infância, né? Eu tenho certeza, minha avó era uma pessoa muito simples, né? Minha avó era boleira, fazia salgadinho para festa, né? Uma boleira de mão cheia. E eu tenho certeza que ela não tinha a real consciência o quanto essa palavra impactaria na minha vida, o quanto contribuiria para minha autoestima, para a pessoa que eu sou hoje. Mas aquele amor e aquele carinho e aquele beijo, essa minha neta é muito sabida. Gente, eu carrego isso para uma vida inteira, então as memórias ficam, né? E é muito legal você dizer isso, porque hoje a gente vê muito assim, até comentei numa outra gravação que eu fiz, falando sobre a Rivka. A Rivka é uma adolescente, na verdade eu ouvi ela como adolescente, palestrando, 15 Hum, anos, uma plateia de 5.000 pessoas ouvindo ela, assim, incrível. incrível.
E ela falou isso, se você olha para a próxima geração e reclama de alguma forma, é porque você não estava investindo. E a sua avó estava ali Sim, investindo na próxima geração, já investindo. profetizando, falando, olha, Sim, sabida essa minha neta. Então, assim, meu, sim. eu acho que é uma dica para a gente fazer isso com os pequenos É hoje, né? importante, né? É importante a gente, boas palavras, abençoar, amar, demonstrar o amor pelas palavras também, pelas ações, mas também pelas palavras, porque realmente fica aqui, ó, fica no coraçãozinho, a gente cresce e carrega essa memória, Ai, que né? demais. O que eu quero saber, assim, você chegou, contou, nasceu essa essência da enfermagem aí. Como que foi a jornada? Hoje você atua na área? Como que tem sido? Você tem uma experiência que é legal você compartilhar com a gente? Sim, então fui, né, estudar enfermagem e estudei os 4 anos e fui trabalhar na área hospitalar. Sabe que eu acredito muito nessa questão da gente ter um foco, ter um direcionamento. Enquanto eu estava na faculdade, tinha um hospital muito específico aqui em São Paulo que eu falava, quando eu terminar minha faculdade, eu quero trabalhar nesse hospital. Quando eu terminar minha faculdade, eu tinha uma paixão por esse hospital. O que que você acha que aconteceu? Tá lá. Quando eu terminei a faculdade, depois de um tempo, eu fui trabalhar nesse hospital. É um hospital privado, grande. Foi de São Paulo, não foi aqui na cidade, mas eu trabalhei em São Paulo. E lá eu desenvolvi toda a minha carreira como enfermeira. Então, eu atuei na área hospitalar por 15 anos. Foi uma big de uma escola. Imagino. É, trabalhar na área da saúde, gente, é todos os dias nós aprendermos que a gente precisa olhar para o próximo. Eu acho muito importante, assim, dentro do hospital, principalmente se a gente está falando num ambiente que necessita de uma enfermeira, que aí, óbvio, né? Sim, Você está sempre lidando com uma situação um pouco mais de risco, um pouco mais de cuidado, mais de atenção. Né? Você fala, hospital, legal, mas tem uma área ali que é uma recepção, uma coisa ali, mas tem sim, o uma administrativo, consultoria e tal. né? Uma consulta, na verdade, né? Mas aí, Uhum. quando eu falo de enfermagem, com certeza um pouquinho mais de cautela, mais atenção, preciso disso. É meio É, começa um ambiente um pouco mais tenso, eu vou falar, né? uhum, Só que é tenso se você não tiver um bom trabalho. Aí tem o sim. sorriso de uma enfermeira, de um olhar com cuidado para acalmar e deixar aquele ambiente um pouco mais confortável. Não sei, é assim, É né? isso mesmo, mas você sabe que durante toda a trajetória hospitalar é um ambiente realmente de bastante estresse. Principalmente porque as pessoas não escolhem estar doente. Ninguém escolhe passar por um momento de dor, de doença, de incerteza, de medo. Nós não escolhemos isso, né? Mas nós precisamos muitas vezes passar por isso. Mas a enfermagem escolhe. A enfermagem escolhe estar lá. Então, eu sempre falo que os profissionais da saúde, nós somos profissionais que nós escolhemos muitas vezes trabalhar com um momento da vida das pessoas que não é o melhor momento. Lógico, tirando a cirurgia plástica, tirando a maternidade, né? Que são áreas assim que traz muita alegria, mas quando a gente fala predominantemente do processo saúde e doença, é um processo muito carregado de dor, de sentimentos que não são os melhores, mas que a enfermagem precisa estar preparada para isso. E eu falo que isso é um treino realmente, né? É ao longo de uma vida, que a gente vai desenvolvendo isso. Então, a importância de olhar para o outro realmente com empatia, com compaixão, né? Da gente conseguir fazer pelo outro aquilo que naquele momento ele não está podendo fazer, né? E isso é muito lado humano, lógico, tem todo o lado científico, o lado técnico, que é extremamente importante, mas precisa ter um lado humano muito, muito acentuado Eu, mesmo. eu acredito totalmente, porque além de ter, né, essa questão que você falou de escolher, tem a forma. Sim, você Sim, tem profissionais assim que você fala, cara, essa pessoa veio do céu aqui sim, me ajudar, né? Me ajudar aqui nesse pós-cirúrgico, até isso. quando a situação às vezes é escolhida, você falou, né, de plástico, até de bebezinho. Uhum. Cara, o Mas pós é tem, complicado, né? sim, Meu Deus, independente, seja a cirurgia plástica né? ou o processo da maternidade, o pós ele é complexo, sim, né? E aí tem essa diferença, né, de Tem, quem faz com amor, com tem, como é tem. que é isso E lá com as pessoas vocês? percebem, né? E a área da saúde, ela acabou, infelizmente, também migrando para uma área onde algumas pessoas, eu não falo que é a maioria, tá? Eu continuo acreditando que é uma minoria, que olha assim e fala: ah, é uma área que é rentável,
Não é, tá? É uma área que é rentável, que não vou ficar desempregado nunca. Se a pessoa escolhe uma profissão dessa simplesmente por esses fatores, existe uma grande tendência, inclusive, dela se frustrar. E um profissional que se frustra, ele provavelmente não consegue entregar o melhor de si. Então, são as duas coisas que eu acredito mesmo. Eu acredito na questão da importância da capacidade técnica, do aprimoramento, de você escolher, mas eu também acredito nesse fator humano. Então, junta os dois e aí a gente fala que é o profissional de excelência. Tem que ter, né? Demais, demais, porque quando a pessoa tem alinhado ao propósito, como você falou, não ao Posso. resultado que aquilo vai dar, É, você vai ter um profissional mais eficiente, como você falou, mais feliz, engajado, e aí o retorno vai, se ele de algum momento pensar sobre isso, vai chegar. Mas se ele for sim, focado nisso, sim. muda. Porque o valor invertido ali não vai entregar. Não entrega. E a gente fala muito da questão hoje, né, profissional, da gente buscar a excelência na entrega. Mas essa excelência na entrega parte de cada pessoa, né? Eu passei por essa trajetória dentro da área hospitalar e, graças a Deus, eu falo que esse amor por pessoas, amor por cuidar de pessoas, me levou a outros patamares, né? Então, eu entrei sim como enfermeira, atuei como enfermeira, mas acabei migrando, né, para a área de gestão dentro do Hum, próprio hospital, né? Então, a área de liderança, a área de gestão desse hospital. E na área de gestão, a gente não deixa de cuidar das pessoas. Só que a gente ganha mais um grupo para a gente cuidar, que é o grupo dos colaboradores, que são pessoas que também precisam desse cuidado. Então, não dá para a gente falar hoje em dia de área da saúde, de área assistencial, de profissionais da saúde, simplesmente ele enquanto fator humano na execução de uma atividade. Nós precisamos olhar para o fator humano enquanto pessoa. E nós passamos aí por um período muito tenso, né, na área da saúde, que foi pandemia. Então, na pandemia, gente, foi algo surreal para quem estava dentro da área hospitalar. Foi um campo de guerra mesmo, um campo de incerteza, como várias outras áreas, mas a área hospitalar, quem estava ali era quem estava recebendo essas pessoas. Que hoje a gente chegava no hospital, amanhã a gente não sabia se aquele nossa. paciente ia estar lá. Então foi uma área extremamente tensa. Só que, por outro lado, aquele profissional tinha sua família em casa. E quantos profissionais não perderam seus familiares enquanto também estavam atuando? Sim. Então, esse negócio de abrir mão é muito louco. É Não, e você me. muito Assim, louco. eu tô diante de uma pessoa que você, conhecendo você hoje, que tá falando para mim que você foi para a área de gestão com esse olhar Sim, de cuidado, assim, tô sim, apaixonado, porque sim, assim, é isso que a gente precisa, e a gente sabe que plantar esse propósito nas pessoas, de falar, olha, você vai fazer, que nem você tá falando da pandemia, né, onde todo mundo ficou à flor da pele, assim, sem sim, saber o dia de amanhã. A gente conhece várias histórias de pessoas que a família inteira, né, foi sim, embora, foi ficou uma, triste, duas foi muito pessoas, muito triste. triste. E aí até lá no começo da pandemia falaram assim, né? Vai chegar a hora que assim, a segurança, vamos falar, vai faltar gente porque todo mundo foi embora e aquele cara que é responsável pela segurança de um determinado lugar vai ficar sozinho da casa dele, porque, enfim, eu trabalhava numa rede de lojas Uhum. e teve um gerente de loja super importante que a família dele foi embora. Meu E o que Deus. acontece com essa pessoa nessa loja, com essa rede, Sim, entendeu? sim, Então era isso que a gente começou a se preocupar. E aí, que é o que você está falando, é o cuidado de não só agora ali no ambiente hospitalar, mas o contexto da sociedade, que todo mundo está isso. sofrendo com isso. E É, como que eu vou tratar essa pessoa, né? e até hoje, né, o reflexo da pandemia, principalmente se a gente for trazer o reflexo da pandemia para a área da saúde, a área, e não somente a saúde física, mas a saúde emocional. Nós sabemos que o número de doenças emocionais, né, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Sim. foram doenças que aumentaram muito nesse período da pandemia e nós estamos ainda nesse pós-pandemia com esse número muito alto. Número de suicídios que aumentou.
E isso para dentro da área da saúde também tem esse reflexo. A gente não pode esquecer que na área da saúde tem pessoas. Então eu falo que quem é que cuida de quem cuida? Quem é que cuida? E as instituições, as empresas, elas precisam ter esse olhar. Porque senão a gente só vai no olhar do faturamento, no olhar comercial. Tem que faturar tanto, a meta é tanto, tem que entrar tanto. Mas a gente, por outro lado, quem está cuidando de um paciente à beira-leito é um outro ser humano que muitas vezes não é visto. E então, dentro da área da saúde, esses números também foram bem alarmantes e são bem alarmantes, principalmente aí nesse pós-pandemia. Então, é necessário olhar assim. Muito importante, porque realmente a gente vê, assim, a questão de saúde emocional assim, hoje praticamente até a gente brinca, né? 50% das pessoas fazem terapia e 50% precisa fazer. Isso. A gente faz terapia para lidar com aqueles que não fazem terapia, né? Exatamente. E assim, não tem, hoje praticamente não tem como essa questão da pandemia acelerou muito a parte digital, a gente trabalha com isso aqui, sabe o quanto isso, ao mesmo tempo, tem muito a nos servir, né? Sim. Muito tem a nos, assim, atrapalhar a nossa vida, porque a gente não tá, nosso cérebro, nosso dia a dia não tá preparado para lidar com tanta tecnologia, tanta coisa. Né? Então a gente tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, falando, meu Deus, quem vai salvar, quem vai ajudar, Quem né? vai salvar, a enfermagem vai estar lá. Oh, então tá bom. Que bênção. Mas é legal, assim, me conta, Cibele, também, Thalita Cibele, né? Mas assim, aí você foi para essa parte de gestão. Hoje você atua, então, nessa área ainda? Como é que é? Como é que você foi também para a política? Eu deixei a área política? hospitalar, olha só. Vou entrar numa outra fase da minha vida que foi pós-maternidade. Ai, que demais, gente. Pós-maternidade. Então, quando eu tive a minha filha, eu estava no auge da minha carreira. Então, eu era supervisora dessa unidade hospitalar, eu era supervisora de enfermagem, eu tinha um grupo grande de enfermeiros, de técnicos de enfermagem sobre a minha responsabilidade. Sempre amei o que eu fazia, sempre. Então era aquela supervisora que, sabe, você tem hora para entrar e não tem hora para sair. Não, mas tudo bem, vamos junto, estamos tudo junto. Só que a maternidade, ela é transformadora nas nossas vidas. E depois que eu fui mãe, eu comecei a repensar algumas coisas. Então, aquilo que eu fazia com tranquilidade, né, às vezes 12, 14 horas, não é mais tão tranquilo porque eu tenho alguém que depende de mim. E eu comecei a repensar minha carreira. Então, não foi um processo fácil. Quando as pessoas falam assim, eu abri mão da minha carreira por conta da maternidade, muitas das vezes se romantiza isso. Não é um processo fácil. É um processo que envolve uma questão. Muitas das vezes eu entrava em conflito comigo mesma, mas eu estudei para ser enfermeira, eu fiz pós-graduação voltada para essa área, eu dediquei tantas horas aqui, mas eu vou abrir mão disso, e só que aí você olha do outro lado, um serzinho pituco, você fala assim, cara, ela precisa de mim, né? Então, foi um processo, e eu me preparei para esse processo, foram quase aí, entre a decisão, eu vou abrir mão da minha carreira hospitalar, não é profissional, mas a minha carreira hospitalar, eu vou abrir mão, até realmente a conclusão foi em torno de 1 ano e meio. Então, pensando, começou quando a Kendra nasceu, Kendra tinha aí 1 ano e meio, mais ou menos, quando a Kendra tinha 3 anos, foi quando então eu deixei a área hospitalar. E aí a gente deixa a área hospitalar e vai fazer o quê, né? Porque a gente não vê nessa vida nem a passeio nem com fortuna, Exatamente. Né? A vida não tá ganha. A vida não tá ganha. É isso aí. Eu vou empreender. Mas você vai empreender? Vai empreender no quê? Tu nunca fez isso, Thalita. Que loucura é essa, né? E aí, quando eu deixei, então, a carreira hospitalar, eu fui para uma empresa de cosméticos. Olha aqui. Eu quero ver essa história, mas eu ainda quero falar um pouquinho sobre essa maternidade aí, porque a gente falou de cuidado e gestão, é isso. Basicamente
é você lidar ali com um ser humaninho, a gente brinca, né? Que essa fala, a minha esposa também, quando ela teve o Otávio, ela também teve esse processo de, Sim. Rafa, não vou conseguir mais atuar, né? Como que a gente vai fazer? Eu falei, "Nós vamos dar um jeito." Não, dá um Mas eu jeito. sei que, assim, é um processo que é importante, né? Por isso que eu quis voltar, porque faz até a gente brinca assim, se você dá alguma função para uma pessoa que está grávida ou que acabou de ter um bebezinho, cara, vai acontecer que você não tem noção que é uma pessoa grávida ou que acabou de ter o bebezinho, a agilidade que ela tem para fazer as É coisas. O verdade. processo, a rotina que se cria, todo, né, um cuidado. E assim, a gente, como você falou, a carreira é hospitalar, mas a carreira profissional praticamente você. Não vou te falar assim que você tinha uma experiência, porque o Uhum. bebê é novo, né? Acabou, Sim, nasce o bebê, sim. nasce a mamãe. Nasce mamãe, Mas nasce o o pai. processo e a gestão, basicamente, você já está acostumada. É mais ou Como é que foi isso? menos, mas é mais ou menos, porque realmente nasce um bebê, nasce uma mãe. A gente não tem experiência, não vem com manual de instrução, então modifica completamente a nossa vida. E você trouxe uma questão bastante importante que é, cara, nasce uma mãe, mas nasce uma pessoa mais ágil. Eu falo que a gente não cria braços, nós criamos tentáculos. Uhum, Só que isso, por um outro lado, Rafa, é uma questão assim, o quanto as empresas olham para isso. Infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade onde a maternidade, ela não é bem vista. A maternidade, ela muitas vezes é julgada. E principalmente mulheres com cargo de liderança, diretoras, CEOs, muitas das vezes elas são colocadas em xeque a sua competência por conta da maternidade. Nós vivemos num mundo ainda muito uhum. machista, né? Então, na cabeça masculina então agora você é mãe, você não vai entregar mais o resultado. E eu posso te dizer que acontece muito o contrário. O nosso propósito aumenta ainda mais porque nós temos por quem. Nós temos porquê dentro da nossa casa, né? Então, realmente, a gente se torna mais ágil e precisamos nos tornar mais produtivas e mais assertivas. Não é só ser produtiva, mas é assertiva naquilo que nós estamos fazendo, até porque nós temos toda essa demanda de tempo e que nós queremos sim ter tempo com os nossos filhos e que é extremamente importante. E a gente está falando da maternidade, logicamente, né? Porque é o meu caso, mas a gente sabe da importância da paternidade durante todo esse processo. É extremamente importante, mas é lógico que Não, é não a tem, mãe, não tem para é a ninguém. mãe, Pode ser o pai que for, é a não vai mãe, ter, é a não tem mãe, como. é a Até a mãe. gente brinca, né? Nós temos 2 filhos e vamos pro terceiro. Parabéns! Obrigado. E aí o pessoal fala assim, até brinca, né? Fala, Rafa, você vai ter 3 filhos. Eu falo, gente, se perguntar pra mim, eu vou ter 4, mas é porque eu sou o pai. Eu tô fazendo de tudo, ajudo, né? O máximo que eu consigo ali estar presente, ajudo que eu falo, sair um pouco do horário profissional para entrar lá, para fazer Sim, na um papel de rotina do. paternidade, mas muda totalmente. Até eu falei pra Carol quando a gente foi ter o primeiro filho, falei, Carol, grava um vídeo seu agora, sim, na flor do seu profissionalismo, falando, vai chegar uma fase, vai passar, vai dar tudo certo. E aí ela não gravou, né? Mas E sofreu um hoje ela pouco, sente falta desse sente falta vídeo. desse vídeo. Mas é o que você falou, assim, você tem como se fosse uma potencialização É, na mulher, assim, pelo menos eu vi isso muito na Carol, ela sofreu um pouco no começo, porque até a gente brincava, né? Brincava assim, a gente brinca, mas ela contou também isso abertamente, então posso compartilhar também. Mas é assim, eu olhava para ela e falava, Carol, tá tudo bem e tudo? Ela falava, Rafa, eu não sei se eu sou a mesma pessoa. E a assim, quase maternidade é que transformadora eu na nossa perdi a minha vida. personalidade e agora eu tô meio que tentando É, recuperar e é. tal. E a gente entendeu que era isso mesmo. Ela fez também, E é um passou por um processo. momento, sabe que isso é um momento, é o momento da descoberta, é esse primeiro momento. Nós sabemos que os primeiros anos da vida dos nossos filhos realmente demandam muito é, da nossa atenção, né? Mas que vale a pena cada minuto investido. Mas como profissional, eu falo, depois a gente também consegue se adequar nesse novo momento da vida da maternidade. Então, eu compartilho com ela esse sentimento de eu tô perdida. Quem sou eu agora? Quem é essa profissional agora pós-maternidade? Demora um pouquinho aí para a gente se encontrar, mas a gente se encontra sim. Sim, ela empreendeu, fez uma marca
de costura criativa e foi sim. demais, assim, começou, na pandemia mesmo ela vendeu 2.000 máscaras, Uau, assim, falei, nossa, que Carol, a gente de máximo. madrugada lá fazendo, os meninos dormindo, e aí foi isso, você se reinventa, você cria, você vai, você muda, e E ela depois veio ela, empreender, né? ela foi empreender, É. empreender, ficou um tempo com isso, aí ela, assim, se cobrando, eu falei, você tá, né, você tá se cobrando por quê? O Sim. que que tá acontecendo? Não, é que eu acho que eu tenho que contribuir. Eu falei, não, Vai no fica em tempo paz, vamos no dele. nosso tempo, vai dar tudo certo. Eu acho que isso é uma coisa também legal, né? A mulher, ela tem essa coisa de querer justificar. Tipo, Uhum. olha, que nem aconteceu A recente, gente se ela, ai, cobra fui muito. no shopping, comprei um vestido porque eu acho que eu tenho. Falei, Carol, você não acha? Meu, Tá tudo tá tudo bem, né? certo, pode ir, pode. É que a gente tem uma autocobrança muito ferrenha, né? Eu falo que muitas vezes nós somos muito cruéis conosco mesmo. Outro dia eu estava pensando sobre isso. A gente olha para uma amiga, mulher é assim, ó, a gente olha para uma amiga e a amiga tá meio triste. Você fala assim: não, amiga, vamos lá, cara, você tá linda, olha como você ficou. Não, eu confio em você, não sei o quê. A gente fala isso pra amiga. A gente se olha no espelho e muita gente fala assim: nossa, hoje você tá derrubadinha, né? Nossa, essa roupa não ficou legal. Então, nós temos a capacidade muitas vezes de falar e colocar a amiga pra cima, mas com a gente é muito dura, né? E isso é algo que nós mulheres precisamos trabalhar. E eu falo muito sobre isso, que é a importância do autoelogio, a importância do autocuidado, do amor próprio, de buscar essa autoestima. Cara, para eu entregar o meu melhor para minha família, eu preciso estar bem. Então eu preciso me fortalecer, eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir bonita, eu preciso me sentir capaz. Que lógico, né? Que a fala dos amigos, de quem a gente ama, do marido, lógico que o elogio sempre ajuda, né? Mas é importante nós termos essas ferramentas internas, né? Muito bom. E você falou uma questão interessante da sua esposa em relação ao empreendedorismo, me veio à mente. Não sei se você sabe, mas mais que 50% das mulheres se tornam empreendedoras após a maternidade. É um número expressivo. E tem toda uma questão, até mesmo com a logística que nós temos, né? Quando nós nos tornamos empreendedoras, nós temos a capacidade de controlar um ativo chamado tempo. Tempo. Que é importante dentro da maternidade. E não estou dizendo que é trabalhar menos, tá? Porque a gente sabe que quem empreende trabalha e trabalha muito. Mas a questão de ter a flexibilidade de tempo, de ter a autonomia nesse gerenciamento de tempo, é uma das coisas que faz com que mulheres decidam por empreender após a maternidade. Eu concordo totalmente. Eu vi, né, lá a gente fazendo isso, a Carol, nossa, eu falava, meu Deus, e ela até hoje, assim, né? Hoje ela consegue também dar conta do financeiro nosso, né? A parte de RH. Então ela tem, assim, uma agilidade que eu falo, meu, demais. Você põe um projeto lá e vai andar, vai ser rápido. A gente até brincou disso antes de gravar. Que homem, você vai lá, dá um processo para ele, tá bom, ele vai lá, vai se perguntar, vai até se aprofundar numa coisa um pouco mais detalhada e tal. Mas e os próximos passos? A mulher já foi, já fez, já fez, Não, a foi e gente já voltou fez três. já, a gente vai, faz, a gente planeja, executa, entrega o resultado, eu cheguei em casa, põe a criança ainda para dormir, tá tudo certo, viu? É isso aí. Muito bom, muito bom. E aí me conta, Thalita, como é que foi essa jornada, então, de você, né? Você estava falando do empreendedorismo, da coisa da. Eu vou agora voltando para sua Uhum. história que eu fiz um parênteses. Vamos falar mais sobre a maternidade, que é legal. Fechando isso, assim, como é que tá essa. Hoje se candidatando a vereadora e tal, e esses projetos que tem colocado aí você no. Então, você sabe que essa candidatura foi uma grande surpresa, né? Tem um ano mais ou menos essa conversa, o convite, e eu resisti bastante, primeiramente porque nunca foi um ambiente confortável para mim. Né? Não, não é minha área de conforto, né? Muito pelo contrário, foi uma área bastante de desconforto. E quando eu recebi o convite, eu me perguntava, mas o que é que eu vou fazer lá? E eu buscava as respostas internas, eu buscava as respostas internas, o que é que eu tenho para contribuir? E apesar de ter demorado alguns meses aí para decidir,
falo, a minha própria trajetória na área da saúde, a gente tem como contribuir. Então, eu falo que a minha vida ela foi permeada entre uma área da saúde, área de empreendedorismo feminino, a área da maternidade. Então, quando a gente junta essas áreas, e eu falo, a gente olha para a mulher que é um ser que tem a capacidade de ser multitarefa. E ao mesmo tempo, sendo multitarefas, a gente consegue ter olhar com sensibilidade para determinadas áreas, dá para a gente contribuir sim. E aí eu fui começar a conversar com as pessoas, eu fui começar primeiro a conversar com os amigos, né? O que que você acha dessa ideia? Gente, e aí é interessante porque vários amigos falam, menina, é sua cara. Eu falo, como assim? Thalita, mas você cuidou a vida inteira de pessoas, você cuidou de gente a vida inteira você ajudou. E cuidar de gente, eu falo que não é algo de dentro do hospital, a gente cuida o tempo inteiro. Né? Então, é uma amiga, é um vizinho, eu e meu esposo, nós moramos fora de São Paulo, perdão, fora de São Caetano, nós ficamos, acho que 10 anos, mais ou menos, fora de São Caetano, e voltamos um pouquinho antes da pandemia. E nós morávamos num condomínio, né, de casa. Gente, era fato. Pessoas precisavam de ajuda. Thalita e o Sidney então, vamos ver se a Thalita e o Sidney... Então, a gente está contribuindo e ajudando o tempo inteiro, né? Por que não trazer essa contribuição para a sociedade? Então, hoje eu entendo essa como uma oportunidade de contribuição. Continuo sendo empreendedora, continuo tendo meu negócio, continuo cuidando das minhas pacientes, mas é uma fatia da minha vida e do meu tempo para destinar para esse olhar com cuidado. E aqui na cidade, nós temos uma cidade que é muito linda. É uma cidade que é muito rica. Eu sou nascida aqui em São Caetano, tenho uma história aqui em São Caetano. Meus avós vieram para cá muitos anos atrás, então meus pais se conheceram aqui em São Caetano. Então eu sempre tive uma paixão aqui por São Caetano, mesmo quando nós estávamos morando em São Paulo. E então olhar para essa cidade que desde pequena eu estive, o meu olhar mudou. Porque sempre São Caetano, para mim, o que me sempre remetia era a casa da avó. E aí a gente sai do âmbito familiar e a gente começa a olhar para o âmbito sociedade. E sim, nós temos muitas coisas maravilhosas na cidade, mas nós temos coisas que nós podemos melhorar. E eu acho que é legal, desculpa te interromper, mas eu acho que é legal, assim, esse olhar de excelência. Porque quando a gente fala de vó, a gente fala, meu, Gente. vó é excelente, é assim, é tudo uma delícia, um abraço, o bolo, o que faz, o que passou em vó é sempre muito gostoso. E aí eu acho que essa coisa de olhar como se fosse realmente uma casa de vó perfeito, né, um olhar de perfeição, e aí foi te trazendo desde a parte de empreendedorismo, da sua jornada como carreira, agora entrando na política, eu acho que tem essa coisa da excelência, né? Tem coisas que dá pra gente melhorar, com certeza. Tem coisa que dá para melhorar. E uma das coisas que eu mais trago e que eu falo que eu vou trabalhar para as pessoas, né, ofertar para as pessoas, é esse cuidado, é esse olhar com cuidado para a área da saúde. A área da saúde, nossa, ela já foi referência. Uhum. Nós perdemos esse campo de referência. Hoje a gente anda na cidade e a gente conversa com as pessoas, e eu mesma, porque eu também uso os serviços da cidade. Eu sou moradora e uso o serviço da cidade. Quando a gente fala assim, olha, uma cidade rica como nós temos, mas uma cidade que está permitindo com que uma pessoa aguarde 1 ano de fila para uma cirurgia eletiva, tem alguma coisa que está fora do lugar. Quando a gente fala que está demorando 4, 5 horas para uma pessoa ser atendida num pronto-socorro, gente, pronto-socorro é o primeiro lugar de refúgio da dor e da crise e do momento agudo. Tem alguma coisa errada acontecendo na cidade. Quando a gente fala que num processo que pessoas estão aguardando 4, 5 meses para fazer um exame e desse exame ter um diagnóstico,
Espera um pouquinho, 4, 5 meses é muito tempo. Porque aí não é só 4, 5 meses de um exame, Rafa, é 4, 5 meses de um exame que quando ele volta para o médico fala assim, mas aqueles outros exames já perderam a validade, os exames de sangue a gente vai ter que repetir tudo. E aí ele espera mais 40 dias para repetir um exame de sangue. E tudo isso está se prolongando um período que ele precisaria para um procedimento cirúrgico e ele está nessa fila desse procedimento cirúrgico. Um tratamento dentário. Passei isso com a minha filha não tem muito tempo. E foram 5 meses de espera para um tratamento dentário. E a dor? Então, quando a gente olha e a gente sabe que não é uma questão de falta de recursos, nossa cidade é uma questão de gestão. Olhar com essa sensibilidade. É lindo ver a nossa cidade florida, sabe, com praças, com parques. É lindo de ver, mas não é só isso que nós precisamos. Então, essa questão de trazer essa saúde, uma saúde com maior agilidade, diminuir tempo de fila. Nós vivemos num país onde a nossa saúde, ela tem uma discrepância entre a saúde privada e a saúde pública. Desculpa te interromper de novo, mas eu quero falar de uma coisa que é legal. Que eu vivi, assim, legal assim, foi uma situação que para mim, assim, brilhou meus olhos por essa questão que você falou da gestão. Eu estava no hospital público, não era aqui em São Caetano, né? E estava no hospital, acompanhando meu tio que estava em coma. E aí, em determinado momento da tarde lá, acabou a gase do hospital. Uau! Então, aí você fala assim, meu Deus, né? Aí a gente lá, o pessoal que estava visitando um outro paciente começou a reclamar, fazer um barulho ali dentro do hospital e reclamando do atual governo que tá, não atual que a gente está falando aqui agora, naquela época, na cidade, né? Isso. Na cidade aí que você tá Isso. E aí, quando isso aconteceu lá, e começaram a falar do governo, tal. E aí, uma das enfermeiras falou, na verdade, isso é uma má gestão do atual, que está aqui, gestão do hospital, porque não comprou a gás suficiente para esse mês, então não comprou corretamente. E aí, eu, na minha cabeça eu sou formado em administração, falei, poxa, ela recebeu uma verba de budget para comprar, comprou errado, né? E faltou para esse determinado final do mês. O paciente sentiu na ponta, né? E aí acabou exatamente o que você falou. Faltou a gestão, o olhar sobre gerenciar a verba que você tem disponível. Isso é totalmente... A questão que você traz da gestão e que a ponta sentiu, né? Olha como é importante esse olhar. Então, o exemplo que você viveu ali nesse fato com o seu tio é uma falta ou de olhar ou de gestão de quem estava gerenciando essa unidade fez com que lá na ponta, na hora de um curativo, sentisse a falta de algo que é extremamente importante, não dá para fazer sem, né? E são várias etapas, e são várias pessoas envolvidas nesse processo. Então, logicamente que a gente não pode dizer que foi foi responsável por essa falha, mas aí a gente fala de um processo falho. Porque quando a gente, Rafa, quando a gente tira das pessoas e a gente melhora o processo, nós temos mais chance de acertar. Concorda comigo que quando a gente coloca nas pessoas, o ser humano, desculpa, eu bati aqui, quando a gente coloca nas pessoas, o ser humano, ele é falho, ele é factível do erro. Então, a gente não pode colocar situações no ser humano e a gente tem que colocar o processo. Então, o que a gente tem que melhorar é o processo. Na nossa cidade, o que nós precisamos trabalhar é para melhorar o processo. Qual é o processo que está envolvido, que está fazendo com que uma pessoa aguarde 1 ano para uma cirurgia de vesícula? Qual que é o processo que está envolvido? Então, nesse processo, tem falta de profissionais? Tem a falta do profissional médico, tem a falta do profissional enfermeiro, está tendo a falta do recurso financeiro, está tendo a falta da sala cirúrgica, está tendo a falta do exame. Nós temos equipamento suficiente na nossa cidade para que os exames sejam feitos num tempo justo. O que eu falo um tempo justo? Eu não estou falando, eu não estou quantificando o tempo, vai ser aceitável 7 dias de espera. Eu não estou falando de tempo, mas eu estou falando de saúde. E quando a gente fala de saúde, Rafa, tempo é vida. Tempo é vida. Quando nós trabalhamos no
Na área hospitalar, tem um dos tempos que nós medimos, que é o tempo, por exemplo, quando um paciente, eu estou usando um exemplo muito sério, tá? Tá. Mas é só para a gente exemplificar a importância do tempo. Quando entra um paciente com sintomas de um infarto, de um ataque cardíaco, dentro do hospital, nós temos processos, inclusive, que a gente mede em relação ao tempo entre a chegada desse paciente, o atendimento desse paciente, até esse paciente ir para uma hemodinâmica, ir para um procedimento no qual vai salvar a vida desse paciente. E por que é feito isso? Porque tempo é vida. Só que a gente está falando num contexto aí, eu estou trazendo numa situação de um infarto. Mas numa situação de um processo de saúde e doença, tempo também é vida. Então, quando a gente pensa lá, atenção primária, uma rede de unidade básica de saúde, onde eu tenho um atendimento correto, humanizado, os meus pacientes com doenças crônicas, esses pacientes muito bem acompanhado, direcionado, eu estou impedindo que esse paciente entre para um processo agudo. Então, quando a gente olha para um pronto-socorro e a gente fala 5 horas de espera, Rafa, não é para o pronto-socorro em si que nós precisamos somente olhar para essa melhoria. E lógico que nós precisamos melhorar o atendimento no pronto-socorro, reduzir esse tempo de atendimento, fazer contratação de médicos e os colaboradores que forem necessários para reduzir esse tempo. Mas ali, muitas vezes, tem uma demanda muito grande que eu poderia tratar essa demanda antes de urgenciar, aonde? Nos programas das unidades básicas, na atenção primária. Uhum. Então, processos e projetos e programas na atenção primária bem consolidado e realizado, ele faz com que eu diminua o processo da urgência. Totalmente, porque assim, até nesse caso, eu não sou especialista dessa área, mas o processo é o que você falou, às vezes, se você sentar e analisar, você vai falar, cara, se eu tiver uma triagem nesse caso aqui, que eu tire as pessoas, né, faço uma triagem, às vezes, olha, chegou todo mundo ali, vai acontecer, mas eu tenho um olhar para gerenciar essa triagem, eu sei que você vai para cá, que você é um processo um pouco mais simples, deixa eu já atender um pronto-socorro que é um pouco mais urgente, né, e começa a ajustar. Porque você tem que olhar no processo. Comigo, assim, vou falar de um contexto que eu vivi recentemente. A gente foi fazer uma compra num fast food, olhei lá, ok. Aí um cara tava super nervoso do meu lado, e ele falou com o atendente, isso aqui é o meu? Assim, né? Aí ela foi e falou, é. Aí ele, você é uma grossa, não sei o que, e pegou e foi embora. Mas por quê? Ele não entendeu que quem estivesse pronto apareceu o nome da pessoa e ele tinha que pegar o nome e pegar e tal. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo muito aquém do que a gente está falando? Mas é um processo simples que faltou comunicação. De falar, olha, o seu pedido vai sair o seu nome aqui, aí a partir do nome você está aqui. Então, a pessoa passou um tempo ali nervosa, com fome, raiva, começou a, né, agrediu a menina agrediu ele por voz, tá? Mas assim... Falei numa comunicação, era só falar. Olha, assim que ficar pronto, o seu nome vai aparecer. E ela não falou para ele. Eu tava ali, eu percebi. Mas é isso que eu vejo muito, assim, às vezes tem um livro que é o Design Thinking, na verdade, uma metodologia de você pensar como um design. E a primeira experiência que ele colocou no livro foi ele vivenciar um hospital nos Estados Unidos, onde ele falou, cara, como que eu vou melhorar a experiência desse hospital? Né? A experiência de usuário. E aí ele falou assim, eu vou ser um paciente. Aí ele começou, né? Ele falou, vou começar pela parte de ortopedia. E aí, óbvio, ele não quebrou o braço para fazer, mas ele simulou como se ele tivesse quebrado o braço. E aí ele foi pro médico e tal. Ele percebeu que as pessoas não falavam pro paciente o que ia acontecer depois. Sim. Só direcionava ele e ele ia indo e não... Vai pra cá, vai pra lá e o que vai acontecer comigo, né? Eu tô bem, não tô? Sim. Vou pro raio-x, agora o que é? E aí ele começou a perceber que ele precisava de sinalização e principalmente abaixo de quem tá com cadeira de roda. Assim, aí você fala, cara, uau, isso tá no livro, tá bem legal. É do Tim Brown, do Design Thinking, o nome do livro. Mas é isso, assim, primeira experiência para visual e comunicação foi no hospital, que dali nasceu toda a experiência de usuário que a gente tem hoje em comunicação e design, nasceu
numa experiência hospitalar. Para você ver, né? A área hospitalar é uma área tão complexa em processos, em pessoas envolvidas, que a partir dessa experiência, né, se traz vivência para outras É tantas porque é a áreas, hora né? que você não É, tem, assim, todo o filtro de. Até a gente brinca, né? Ah, se você pega uma pessoa de classe alta, ela tem uma certa educação e tal, sim, e tem uma pessoa que fala assim: tá, você pega essa pessoa e deixa ela passando dificuldade financeira, e você vai ver a sim, educação dela indo embora rapidinho. sim, Porque é a questão do conforto. E no hospital você acaba com todos os filtros. A sim. pessoa não tem filtro Dor, nenhum. É dor, dor, é o que você falou. é dor, insegurança, é medo, Ser uma pessoa que tem essa experiência que você tem desse hospital, que você trouxe, é isso, cara, eu tô lidando, conseguindo manter, né, a qualidade, o atendimento, tirando esses filtros que a pessoa não tem, ela tá realmente num momento de aflição, e eu consigo gerenciar de forma, cara, surreal, assim. sim. Pra mim, acho que você tá Hum. pronto pra atuar em qualquer área. Obrigada. Eu costumo dizer isso, eu falo que é uma brincadeira interna das enfermeiras. Quer ver algo dar certo? Põe uma enfermeira ali. A gente vai dar um jeito e a gente vai fazer funcionar. Dentro da área hospitalar, o enfermeiro ele é entendido realmente como gestor do cuidado. Porque é a pessoa que faz a interface com todas as áreas do hospital, passa pelo enfermeiro. A enfermagem é o profissional que 24 horas está com o paciente, né? Então a enfermagem faz a gestão do cuidado do paciente, mas a gestão em todo o entorno desse paciente. Então, nós enfermeiras vamos ganhar um. Ah, eu não tenho dúvida disso. Assim, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar qualquer coisa, depois você me fala, a gente corta. Mas assim, quando a gente foi ter o Otávio, a gente estava numa rede privada, né? Uhum. E aí, quando a gente, assim, quem acompanhou de fato o parto do Otávio foi um parto normal, foi a enfermeira. Enfermeira, E aí eu sim. estava lá, testemunho ocular, né? Quem Uhum, pegou o meu filho ali, é direcionado, óbvio, pela médica, tudo, sim. mas foi a A enfermeira enfermeira. obstetra, é isso Ela foi mesmo. tocando ali, foi É virando a isso. cabecinha dele ali, a médica foi junto ali acompanhando, falou, Uhum. não, faz isso e tal, e ela foi. E aí, assim, não, Enfermeira. tipo, não sei nem se É, a enfermeira, é até isso onde mesmo. que tá o trabalho ali, mas assim, eu achei aquilo demais. Foi É, desde o começo até o final mesmo, ali acompanhando todo o a gente processo. fala que o enfermeiro, ele é o profissional que vai da vida até o último suspiro. É sério e cara, é emocionante isso. Totalmente. É emocionante, A bem gente teve emocionante. também um caso, meu irmão, ele passou, ele é um paciente, não sei como que fala, mas ele passou pela oncologia, né? Teve um Uhum, câncer, hoje está bem, sim, graças a Deus. Mas ele foi realmente num processo de perder todos os movimentos, uhum, depois voltar e tal. Não sei falar tecnicamente como que é, sim, mas aí a gente viu realmente também um trabalho ali de enfermagem absurda, né? Foi a primeira vez que a gente viu também um médico que foi junto, não sim. tínhamos visto ainda, ele foi junto, pegou meu irmão e tal, junto com a enfermeira, com o enfermeiro. E a gente juntos ali, mas normalmente não é. Normalmente é só enfermeira mesmo. E você sabe que essa questão que você está trazendo, o seu relato da importância da enfermagem. A enfermagem, durante a pandemia, a gente fala que. Estou falando da enfermagem por eu ser enfermeira, mas lógico, os profissionais da área da saúde como um todo, mas a enfermagem foi tida como heróica, né? A enfermagem, ela passa diversos desafios. Então, realmente, os profissionais, eles têm baixa remuneração, são muitas das vezes dois, três vínculos empregatícios para que tenha uma qualidade financeira para trazer para sua família, mas isso compromete completamente o nível de qualidade de vida, né, dessa pessoa, o tempo de descanso, né? E na pandemia, tínhamos sim uma esperança de que não, olha, estão olhando para nós com um olhar diferente e é necessário. E isso passou novamente. Então, uma das áreas também da minha atuação, eu quero ter esse olhar da importância, dar a importância para o profissional da enfermagem. É, a gente brinca muitas vezes, né, que quando alguma coisa não está bem, briga-se com a enfermeira. Quando tudo está bem, elogia-se o médico. Gente, isso é verdade que acontece. Logicamente que uma equipe ela é formada por diversos profissionais, né, no cuidar, é multidisciplinar cuidar de um paciente, mas a enfermagem ela tem papel fundamental e ela precisa desse olhar. Ah, eu acho também totalmente, porque é mais tempo.
Né? Você está ali muito Sempre. mais tempo com o paciente do que de Sim, fato o médico faz, sim, a atuação que é sim, super importante, não estamos de maneira alguma tirando esse olhar, mas sim. é um tempo realmente que você É. tem muito mais com o paciente, com o olhar. E eu acho que, eu não sei se existe isso, mas eu acredito que poderia ter mais interações, o médico poderia ouvir muito mais a Sim, enfermagem ali no momento. Cara, ela que, ou ele que acompanhou ali, que está sim. ali, ele que realmente consegue passar o plantão para você, de fato, o que está rolando. Normalmente eu vejo médico passando para médico, enfermeiro para enfermeiro, mas eu acho que tem que ter essa integração. Hoje nos hospitais já tem, né? Né? Na Então, verdade, vários hospitais já têm justamente a questão do olhar multidisciplinar para o paciente, né? Cada um tem a sua contribuição, no cuidado do paciente, no tratamento desse paciente. Então, médico, enfermeira, fisioterapeuta, fono, psicólogo, nutricionista, farmacêutico. Então, são diversos profissionais. E é justamente isso, é essa contribuição de cada um em prol do paciente, né? muito bom, Thalita. Tem alguma coisa que você queria falar sobre o projeto, alguma coisa sobre a sua candidatura que você queira explicar para o pessoal, para eles entenderem? Olha, eu acho que. Eu não gosto do eu acho, tá bom? Você Mas acredita, né? eu acredito. Eu acredito que essa contribuição com a saúde, não somente na questão nessas melhorias do tempo, o tempo de atendimento, melhoria no tempo de um paciente fazer uma cirurgia, mas tem algumas práticas eh, que já são realidade em outras cidades, que são as práticas integrativas. E que faz total sentido na rede de saúde, a gente trabalhar lá a atenção primária que a gente estava falando. Então, existem práticas que já são, inclusive, regulamentadas pelo SUS e que vai fazer muito sentido a gente trazer para a nossa cidade. Tratamento de pacientes com dores crônicas, tratamento de lesões de pacientes, não somente com a parte medicamentosa, a parte médica, mas dá para tratar com acupuntura, trazer ozonioterapia, trazer a reflexologia. Então, existem práticas integrativas, ao total, na verdade, já são permitidas pelo SUS 29 práticas integrativas. Legal. Logicamente que a gente precisa começar com algumas práticas, e o começo é por onde? Por a necessidade e pela demanda, né? Trazer essas práticas integrativas aqui para a nossa cidade. A minha visão da cidade, ela não está somente na área da saúde, mas eu falo que a mulher, quando ela vem para a política, a mulher ela traz esse olhar integrado, ela traz essa sensibilidade nesse cuidado. É por nós mulheres que passa, muitas vezes, a educação dos nossos filhos. Se você for numa reunião de pais, você vai ver dois pais ali presentes. A grande maior parte somos nós mulheres. Então, quem está acompanhando qual é a qualidade de ensino, o que é que os nossos filhos estão aprendendo, como é que eles estão aprendendo, tem sido nós, mulheres. Nós perdemos bastante também na nossa cidade em relação à qualidade de ensino. Hoje nós temos um projeto de escola integral que ele não é real Hum. e que muitas das vezes está causando nos adolescentes, nas crianças, mais o desinteresse do que o real interesse. E por que o desinteresse? Porque foi um projeto que não houve um bom planejamento, não houve uma boa execução, e muitas das vezes as crianças, os adolescentes estão nesse período do integral fazendo nada. Por que não trazer, então, atividades ou trazer matérias que vai preparar esse adolescente, vai preparar para o nosso adulto de amanhã? Eu sempre falo, e aí eu trago um pouquinho aí do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo em si, que é quem foi que nunca entrou no cheque especial e descobriu que estava todo enrolado quando pediu para renegociar tudo isso? Por que é que a gente não pode ensinar sobre educação financeira para as nossas crianças? Hoje em dia está aqui, ó, nossa rede social, nossa internet, tantas informações aqui. E por que é que nós não podemos direcionar isso para realmente a construção do nosso futuro? Então, eu penso sim num ensino integral que seja de verdade, mas que seja
com desenvolvimento de competência e habilidades que vai ser refletido para o nosso futuro, para o futuro da nossa cidade, para o futuro desse cidadão hoje que é uma criança e que é um adolescente. Então, a educação de qualidade, o que eu chamo de educação de qualidade é educação de qualidade para todos a importância. Hoje em dia, nós temos um número de crianças atípicas. Como é que está sendo o desenvolvimento e a educação dessas crianças? E aí eu volto um pouquinho. Os nossos professores têm recebido capacitação suficiente para desenvolver, para contribuir com o desenvolvimento das nossas crianças atípicas? Então, você vê que quando a gente fala de uma questão chamada educação, a gente vai tratar sim e precisa ter o olhar para a criança, o adolescente aqui, mas não dá para eu desvincular o olhar de quem é que está trazendo essa educação e como é que está sendo preparado o professor que está trazendo essa educação. Coisas essas que foram sendo deixadas de lado. E a gente precisa trazer isso, Rafa. Que bom que você tem esse olhar, porque assim, até um livro que a minha esposa está lendo, que é sobre pessoas que foram influentes na sociedade, então tem homem e mulher também ali presente, mas a gente sabe pela cultura que tem muito mais registro de homens, né, nesse sentido, que acho que é o que você está trazendo, né? E para esse resgate ao olhar que a mulher também ela tem que fazer essa fronte, de frente a essas, de ser esse nome representante também de muita coisa. E aí, nesse livro, ele fala, né, que a gente pegou a frase do por trás de um grande homem ter uma grande mulher, né? Fala, não tá por trás, tá do lado. E o autor, ele fala, não, continua por trás. E é a mãe que traz esse grande nome. Então, é um livro que fala das mães que foram, né? Quem foi as mães, quem foram as mães. A importância do papel da mãe Totalmente. nessa criação. Que E a gente fala muito dos nomes, né? Mas quem foi a mãe dessas pessoas? Sim. Eu acho que é o que você está trazendo, é esse olhar de mãe que a gente está precisando, né? Esse olhar de mãe de cuidado, de olhar para, assim, eu vou te repreender onde tem que repreender, mas eu tô olhando o seu futuro que, né, esses dias o meu filho até falou, você vai tomar banho, você vai tomar banho? Ele falou, pai. Aí ele, lá bravo, assim, olhou para baixo e falou, meu pai é muito chato. Você imagina eu ouvindo isso a primeira vez. Eu falei, aí eu pensei assim, aí eu já... ouvir isso, né? Poxa, eu amo tanto, ele tá me chamando de chato. E mãe sofre muito isso, porque mãe sofre. Você não é todo mundo e A tal. grande maior parte das vezes nós somos as chatas, viu? É isso mesmo. Eu também ouço isso lá em casa. E aí eu falei pra ele assim, aí eu pensei assim, várias coisas, eu falei, ó, aí eu olhei, abaixei no lugar dele assim, falei, olha, eu vou ser chato até você aprender o quanto banho é importante pra você. Então você pode me chamar de chato quanto você quiser. Quando você aprender quanto é importante o banho, aí você vai me agradecer, aí você vai pensar, você vai me deixar... Mas assim, e é isso, a gente tem que ter esse olhar, porque é o que você falou. A política veio depois, né, por esse olhar desse cuidado, de gestão, e falou, cara, eu vou, né, vou encarar, eu vou sair da minha zona de conforto. Acho que você falou um pouco disso também. Porque é esse olhar de cuidado, né? Eu tenho que preparar essa próxima geração, eu tenho que olhar o motivo, né? Você falou da sua filha. Nossa responsabilidade, né? O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós estamos fazendo, semeando, escolhendo hoje é o que nossos filhos vão herdar, né? Então, qual é o conhecimento, qual é a educação, qual é a saúde, qual é a segurança, quais estão sendo as nossas escolhas nesse momento, né, Rafa? Muito bom, muito bom. Thalita, é o seguinte, agora eu vou te pedir para você deixar os seus contatos, a rede social, como que o pessoal consegue te encontrar, quem é de São Caetano votar em você. Sim. Passa pro pessoal, por favor, aqui. Gostaria de agradecer imensamente esse momento, esse bate-papo super gostoso. Quem quiser, eu fico à disposição. Me chame na rede social, me chame lá no Instagram, Thalita Cibele, SCS. E você, que é daqui de São Caetano, me dê a oportunidade de contribuir para melhorar a saúde da nossa cidade, para melhorar a qualidade da educação das nossas crianças e para contribuir também para o empreendedorismo na nossa cidade. O empreendedorismo, ele é uma ferramenta
muito importante de crescimento, é uma ferramenta, muitas das vezes, de solidificação da vida financeira e da vida profissional de tantas mulheres e de tantas pessoas. Então, Thalita Cibele SCS é a minha rede social. E o meu número, eu posso falar também, Pode. Rafa? Meu número 15700 e eu te aguardo lá no dia 6 de outubro. Muito bom, muito bom. Quero agradecer mais uma vez, Eu que Sibeli. agradeço, muito Foi muito bom o obrigada. papo aqui. Até comentei com o pessoal, é muito bom falar com gente inteligente. A gente tem Obrigada. projeto, amo isso. E boa sorte, né, na candidatura. Obrigada. Que Deus te prepare o melhor aí. Amém. E é isso, Amém. gente. Obrigado por ter ficado até aqui ao final. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir, né, e se inscrever no canal. Manda esse conteúdo também para pessoas que queiram, que são importantes para ouvir sobre o que a gente falou aqui hoje. Se você quiser saber também um pouquinho mais como funciona o Coruja Cast, deixa aqui também meus contatos. E um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou virar para a Sibeli para ela se despedir também. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.